A escassez, essa falta de chuva, traz consequência também para a cidade de Franca. Cidade que adota a partir de hoje racionamento de água. Vamos para lá então ao vivo com o Fernando Lima, macro-região integrada em tempo real. Fernando, como é que vai funcionar todo esse esquema então desse revezamento ou racionamento de água? Começou hoje, viu, André, esse racionamento. O pessoal do Bloco 1 já está sem água desde as 10 horas da noite de ontem e vai retomar o fornecimento apenas a partir das 22 horas de hoje, quinta-feira. Como é que vai funcionar, André? Porque isso gera muita dúvida aqui na população. O corte sempre acontece às 22 horas do dia anterior e retorna apenas às 22 horas do outro dia. Ao mesmo tempo, o pessoal do Bloco 2 já começa a ter o fornecimento cortado a partir das 10 horas da noite. E assim vai acontecer também com o Bloco 3 e o Bloco 4. Essa vai ser a rotina aqui da cidade, pelo menos até o dia 17 de setembro. Apesar disso, apesar desse prazo inicial, infelizmente, estender este racionamento não está descartado pela Sabesp. Eles informaram que eles dependem muito da quantidade de chuva que vai cair. Embora tenha previsão de chuva, eles dependem muito do volume dessa chuva e também que ela caia nos mananciais que abastecem a cidade. Então, como isso não tem uma previsão certa de que vai acontecer, infelizmente não está descartado que este racionamento seja estendido aí por um prazo ainda e também não sabem qual será este prazo. Este racionamento, André, ele foi anunciado na última segunda-feira. Nós, inclusive, mostramos aqui no Jornal da Clube este anúncio. A Sabesp dividiu a cidade em 4 grandes blocos e eles vão revezar água a partir destes blocos. Eles ficam 24 horas sem água e 72 horas com água. E depois de 3 dias eles voltam, então, a ter a água cortada. Isso pelo menos até o próximo dia 17 de setembro. André. Agora, Fernando, tem uma obra parada em Franca, uma importante obra que poderia ter, a gente não sabe se talvez realmente evitado o racionamento de água, mas pelo menos minimizado toda essa crise hídrica. Fala um pouco dessa obra, dessa situação para a gente. Exatamente, viu, André? A história poderia ter sido outra, né? Esta obra, o contrato dela foi assinado em 2010 e, de acordo com a própria Sabesp, a previsão inicial era de que ela ficasse pronta em 2017. Essa obra ela vai fazer captação do rio Sapucaí-Mirim e ajudaria então no abastecimento da cidade para que a cidade tivesse mais segurança no abastecimento de água. Mas infelizmente essa obra foi parada. A empresa que ganhou a licitação inicialmente, ela abandonou a obra e a Sabesp informou que apenas em 2019 é que a Justiça autorizou, então, que eles fizessem uma nova licitação para contratar uma nova empresa para retomar estas obras. Nós, inclusive, cobramos a Sabesp um posicionamento a respeito deste assunto. Eles informaram que a empresa que foi contratada, ela abandonou a obra e que apenas em 2019 é que a Justiça autorizou, então, que essas obras fossem retomadas e a previsão é de que elas fiquem prontas apenas em 2022 e elas devem custar pelo menos 300 milhões de reais. Agora, André, especialistas aqui da cidade, eles são praticamente unânimes, viu? Quando eles dizem que se essa obra estivesse pronta, a cidade não sofreria as consequências que está sofrendo agora. É claro que é muito fácil cobrar a população, pedir que a população economize, mas o poder público também precisa fazer a parte dele. Algumas cidades, inclusive, multam as pessoas por suposto desperdício de água. Aqui em Franca não existe previsão de que isso aconteça, mas ao mesmo tempo, enquanto a população sofre sem água em casa, o poder público também deixou a desejar um pouco aí, pelo menos nessa questão dessa obra do rio Sapucaí. A gente segue acompanhando, atualizando também toda essa situação. Nós estamos preparando uma reportagem a respeito dos transtornos que isso causa para a população e nós vamos exibir nas nossas próximas edições, André. Com certeza, Fernando, a situação que também acredito que poderia ter sido evitada, não é uma obra que começou em 2010, nós estamos em 2021, essa obra tem previsão, veja só, é previsão de ser entregue no ano que vem, 12 anos para entregar uma obra. Como as coisas são difíceis, né, no nosso país, olha que situação, uma cena que poderia ter sido evitada em Franca, né? Obrigado, Fernando.